A história está neste livro aqui, Pontos e Contos. O Gaspar está trazendo aqui e eu vou facilitar o trabalho dele. Vou me esconder atrás do livro. Humberto de Campos, Francisco Cândido Xavier. O capítulo que fala é o capítulo 24º. O título é Proteção Educativa. E então nós encontraremos nesta história, depois de muito esforço dos espíritos que os protegiam, exatamente aquilo que nós vimos na questão que pergunta se os espíritos abandonam os seus protegidos, que foi a questão 495. Vejam só que coisa interessante. Diz Humberto de Campos: no jardim da residência confortável da família Torres, conversavam duas entidades espirituais. Ezequiel, esclarecido mensageiro e amigo desvelado, havia vindo observar os serviços de Antônio junto daquele núcleo familiar, que ambos tinham tomado sob guarda dupla, dois espíritos tomando conta daquele grupo familiar, em razão dos elos afetivos que os reuniam aos encarnados, desde muitos séculos. E então o emissário que vinha de plano superior, no caso o Ezequiel, não é? Pergunta ao outro: como seguem os nossos tutelados? Compreendem agora a proteção divina? Com que esperança eu vivo pensando na situação deles? Sabe você que eu devo muito a Malvina e a João, em face das minhas duras tarefas no passado. Tive a felicidade de me adiantar na evolução, mas não me seria possível esquecê-los. O companheiro ouvia as expressões sem ocultar profunda melancolia que lhe transparecia do rosto. Ezequiel, esse espírito que falou primeiro, o mais elevado, dando curso às emoções sublimes do momento, prosseguiu falando: eu reuni meus velhos amigos com os seus adversários de outra época e espero que, transformados em pais e filhos, neste lugar que nós poderíamos comparar a um cadinho. Cadinho é o quê? É um baldinho, é um recipiente onde se derretem os metais em altas temperaturas. Então é um lugar onde tudo esquenta, mas o cadinho aguenta, enquanto que os metais que estão lá dentro se fundem. Eu reuni estas almas neste lugar que nós chamamos de lar, mas que não deixa de ser este cadinho, este balde, para que possam agora avançar rumo de uma paz que é maior do que o entendimento humano. A gratidão não esquece os bens que recebe. Antônio, o espírito que estava ouvindo, comovido, respondeu: é o que acontece igualmente entre nós dois, meu caro. Não posso apagar da lembrança a dívida que eu tenho com você e a sua generosidade. Antônio era muito grato a Ezequiel. E também estava ali para reunir-se a esse esforço do amigo a quem ele era agradecido. Como não desejasse receber elogios diretos, Ezequiel mudou o rumo da conversa, acrescentando: Malvina, está bem na sua luta redentora? Perguntou. E Antônio, mostrando sinais de amargura, respondeu: não tem sabido enfrentar as facilidades e a abundância. Vive aflita sem causa e insatisfeita sem motivo. Com tantos recursos que lhe são conferidos? Perguntou
Ezequiel. Infelizmente, é assim. Mas tem alguma enfermidade grave atormentando a família? E o Antônio respondeu: olha, segundo nós sabemos, o corpo ocupado pela doente não pode acomodar-se com a saúde perfeita. Mas, naquilo que eu sou capaz de fazer, no círculo das minhas possibilidades, eu me esforço tanto quanto possível para que Malvina, João e os filhos estejam equilibrados. Nunca se levantam cada manhã sem que eu os assista com o passe magnético, com os elementos fluídicos da medicação, e desse modo tenho tido o prazer de vê-los no trabalho comum que sempre edifica. Eles estão bem, estão trabalhando. Porventura, o salário que eles ganham é muito pouco? É insuficiente? Quanto a isso, Antônio disse: marcham na terra em carro confortável e precioso. O chefe da casa dirige um escritório com excelente remuneração. José e Oscar, os 2 filhos mais velhos, recebem altos salários em emprego importante numa oficina em Todos os Santos, uma cidade. Hermenegildo e Paulo, os 2 menores, trabalham no centro urbano com vencimentos compensadores. Ezequiel então pergunta: alguma perseguição descabida eles estão sofrendo? Não, desfrutam geral estima. E além disso, me incumbo de auxiliá-los todos os dias, conforme as suas recomendações, Ezequiel, colaborando de maneira indireta na solução de todos os problemas que os interessam de perto. E então Ezequiel, pensando, perguntou: ué, mas eles têm alguma razão séria para desgostos íntimos? Algum problema que a gente não esteja ainda ciente? Antônio sorriu e respondeu: não contam com motivos quaisquer para contrariedades fortes. Entretanto, procuram estes motivos. Vivem nervosos e agitados. O espírito da mãe é sempre a fonte de inspiração para o santuário doméstico. E a posição atual de Malvina, nesse sentido, é das mais deploráveis. Se a mãe é a guardiã do santuário da família, Malvina, como mãe, não entendeu a tarefa. Tanto se queixou a nossa amiga, a nossa Malvina, que o marido e os filhos andam hoje contagiados do mesmo mal. Afirmam-se desprotegidos, cansados, desiludidos da sorte. Não há ensinamento que os esclareça, alegria que os alegre, ou remuneração que os satisfaça. Preocupado, Ezequiel, depois de uma longa pausa, considerou: bom, Antônio, eu vou pessoalmente ver esse negócio. Entraram em uma atitude fraterna de quem ama aqueles que moram ali. Era manhã e Dona Malvina, muito distante da direção da casa, do governo do lar, mantinha-se em conversa comprida com uma senhora vizinha. E ela dizia para esta vizinha: Dona Amélia, gesticulava: a senhora está muito enganada quanto à nossa situação. Meu marido recebe um ordenado miserável. Meus filhos não ganham para viver com decência. Já não sei como solucionar estes enigmas financeiros. Estamos empenhados, estamos devendo em armazéns e em lojas. Ocasiões aparecem nas quais, francamente, não sei como me comportar. E a outra respondia: nossa, é estranho, porquanto sempre supus que a sua casa estava em ótimas condições. Eu? Nós? Respondia Malvina, a protegida de Ezequiel.
Nós vivemos atolados em pesados débitos. Ai, minha amiga, enquanto João se esgota, morro aos pouquinhos, entre aflições de toda sorte. Somos muito infelizes. Lamentações alongaram-se horas adentro. Então logo se despediu a vizinha, outra amiga apareceu, continuando Malvina no mesmo tom. Ai, Teresa, eu estava tão saudosa da nossa conversa. As pessoas atormentadas e sofredoras assim como eu necessitam ouvir pessoas como você. No entanto, respondi a amiga, o seu aspecto é outro, dona Malvina. Eu, pelo que vejo, a observo muito forte, muito tranquila. Eu, minha filha, eu. Respondi a senhora Torres, tornando a voz mais comovedora, mais trêmula. Nunca sofri tanto na minha vida. Não sei o que será de nós. Tudo está negro em nossos caminhos. No serviço, o esforço de João não é apreciado na devida conta. E meus desventurados filhinhos se esfalfam inutilmente entre as exigências indevidas dos administradores e as vãs promessas de melhoria. Até onde iremos com as nossas provações amargas? Já não sei orar. E tão grandes têm sido os nossos padecimentos que a fé me parece vazia, sem expressão. Daí a alguns instantes, enquanto Malvina desfiava o longo rosário de lágrimas verbais, entra o marido para o almoço, seguido pelos filhos, que chegaram logo depois dele. A visitante, atordoada, sem mais demora despediu-se da vizinha ou da Teresa, e a residência dos Torres converteu-se num purgatório de xingamentos. O chefe da casa revoltava-se contra os políticos, contra os acionistas da empresa a que ele estava ligado. Reclamava quanto ao pão mal feito e condenava o guardanapo mal posto na mesa. Fazendo larga ostentação de autoridade, ao passo que os filhos copiavam os gestos do seu pai, excedendo-se em afirmações levianas e insensatas. Dona Malvina, no centro daquele desvairado parlamento doméstico, enxugava os olhos inchados de chorar, proclamando-se a mais infeliz das mulheres. Por 2 horas consecutivas, ali esteve Ezequiel observando discussões e reclamações. O grupo não encontrava 1 minuto sequer para conversar, falando boas coisas. 1 minuto. Aquela meia dúzia de corações reunidos parecia mais um poço de águas envenenadas, expelindo lodo pelas bordas. Fundamente entristecido, o benfeitor dirigiu-se a Antônio com amarga inflexão, com amargo tom na voz. É lastimável, Antônio, identificar a atitude de nossos velhos amigos. Infelizmente, não sabem reconhecer a ajuda da amizade reconhecida. Não dispõem de suficiente educação para registrar as manifestações da nossa ternura. Não nos escutam, não querem nos sentir. A benefício de todos, porém, para o bem de todos eles, ficarão sozinhos por algumas semanas. E Antônio, ouvindo isso, perguntou espantado: O que você está falando? Vamos deixar os Torres sem assistência? Que será dessa pobre família? Não se preocupe, Antônio. Não vamos aplicar um remédio violento. Prestem atenção nisso agora. Prestemos. A proteção aos companheiros na carne é semelhante à proteção que se dá às plantas. De quando em quando é preciso retirar, mudar, renovar. Malvina, João e os filhinhos permanecerão sem escoras,
durante 30 dias. Você virá comigo para descansar, em férias. E verificaremos o proveito dessa medida ao fim do período. Creio que neste pouco tempo, isso será suficiente para Malvina passar por intensivo curso de entendimento, de serviço, de gratidão e de prece. Nossa amiga tem recebido até hoje a proteção confortadora, mas daqui por diante, ela necessita receber a proteção educativa. O programa foi traçado e cumprido integralmente. A breve trecho, logo depois que começou, o afastamento dos dois amigos, a casa dos Torres experimentou enorme alteração. Então logo se ausentou Antônio, aquele amigo que ficava oculto, ajudando todo mundo, o desespero ali dentro atingiu a culminância. Os filhos do casal, no dia seguinte ao afastamento deles, se empenharam em uma luta corporal na hora do lanche da tarde. E Oscar teve o braço direito quebrado, precisando da intervenção médica. No terceiro dia, Hermenegildo foi dispensado do trabalho por insubordinação. No quarto dia, José foi conduzido à Santa Casa em vista de uma inesperada apendicite com supuração. No quinto dia, o chefe da família foi atropelado por um automóvel ao sair do escritório, sendo transportado ao pronto-socorro. E no sexto dia, Paulo era trazido para casa em carro da assistência municipal em razão de ter caído uma queda espetacular lá no serviço. Dona Malvina não encontrou mais tempo para se queixar do mundo e da sorte. E terminados os 30 dias do programa, quando Ezequiel e Antônio voltaram e entraram no novo domicílio, encontraram-na em oração, profundamente transformada. Tinha entendido a proteção educativa. Viu, Gaspar? Esta era a história que me referia em relação à pergunta do livro dos Espíritos. Se os Espíritos se ausentam, se podem fazer isso, como nós vimos na semana passada, e muitas vezes fazem, mas só fazem quando nós somos refratários, quando não somos capazes de agradecer, quando nos queixamos sem motivos, quando a reclamação toma lugar da nossa ligação com Deus.